mas lembrando a todos quão necessário é a observação de todo o carinho por tudo aquilo que nós fazemos. O Evangelho de hoje, quando nos diz mais prontamente, não julgueis para não serdes julgados, diz para cada um de nós ficar atento às ações que são diárias nossas, não só as momentâneas, mas ações que até nós planejamos antes e que de repente, por alguma falha, não se presta ao momento. Então vejamos quão importante para cada um de nós esta observação. Apronta para o caminho e dizendo o Cristo de que cada vez que se fala mais, cada vez que se diz mais a palavra amor, ou se pronuncia mais a palavra amor, envolve então este e aquele outro que está mais próximo. Nós temos a oportunidade de estar tão próximos a tanta gente. Hoje, tecnologia e tantas outras coisas às vezes nos favorecem, às vezes também nos impedem, né? Já pedimos aí desculpas a muitos dos nossos facebookianos que nos acompanham sempre. Às vezes por um atraso ou outro, não é uma questão do horário previsto aqui, mas aquilo que às vezes a tecnologia não depende, às vezes, só dos nossos irmãos aqui encarnados, mas os irmãos desencarnados também fazerem-se presentes, como se fizeram, para estar adiantando também essa tecnologia. Aos amigos, nós queremos dizer, cada passo que estamos situando, cada passo que estamos então nos colocando e nos propusemos a fazê-lo, isto já é uma prioridade também para a espiritualidade. A espiritualidade, esta é organizada. A espiritualidade, esta se põe à frente. A espiritualidade, esta é generosa. Quando diz para cada um de nós, faça a tua parte e te ajudarei. O orai e vigiai não está tão somente em letras ou frase, mas o orai e vigiai está também naquilo que nós precisamos, ou seja, olhar para dentro de nós e aí sim saber não poder julgar. E aí quando Cristo chega para cada um daqueles que interpelam ou que dizem para ele algo que possa de repente sair da sua paz espiritual, do seu pensamento maior, e pede para que ele possa julgar, ele diz, mas como posso julgar? Ou então ele ainda chama a atenção, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí sim, cada um deles começam a introspectar-se também, a olhar para dentro de si e ver de que quão boba era aquela intenção, o quão pequena era aquela promessa de pensar que aquele rabi, que aquele sábio ia então ficar indisposto com poucas palavras. Então isto nos chama a uma atenção mais precisa. Quando o nosso querido professor Rivaio chama e diz, amai-vos e instruí-vos, fala também de que antes do orar, é importante também termos e adquirirmos conhecimentos necessários para que a gente não incorra em erros pequenos, já que tantos erros maiores nós já fizemos. Então, se nós tivermos a percepção de, pelo menos naqueles menores, passarmos de uma maneira mais endeleve, nós vamos ter também a sabedoria de, quiçá, um dia, absorvendo todo esse conhecimento, passarmos também pelos maiores. Nós estávamos aguardando aqui, e aos irmãos o nosso carinho maior, estávamos aguardando aqui e imaginando também tudo aquilo que poderia ser feito de diferente. Ora, acho que já se faz presente também para nós aqui uma percepção maior do que se pode fazer na nossa querida grande Natal.
transformar isto aqui. A Luda estava falando agora há pouco de Alamar Regis. E a gente teve a oportunidade de, em mais de 2 anos, apresentar o Visão Brasil antes do Espiritismo via satélite. E a gente sabe de que o Alamar é um perseguidor dessa questão da tecnologia para fazer isto. E ele vai gostar muito de saber de que logo agora que ele colocou o canal 500.com no ar, então que nós aqui já estamos também, Alamar Regis, já estamos também pleiteando colocar uma tecnologia que faça a gente chegar aí bem próximo para você poder nos ajudar. Então, que isto já se faça também, que plasme diante daquilo que nós estamos pensando, que a espiritualidade que nos ajudou neste momento também, que hoje possamos neste Evangelho traduzir todas as palavras do não julgueis para o como vamos construir. Então vamos nos retirar da questão do julgamento para nos abraçarmos uns aos outros e de mãos dadas já pensar num bem maior, que é o bem da construção, o bem do amor verdadeiro, o bem da prospecção daquilo que nós queremos fazer. Então, se todos nós aqui já estamos imbuídos e cada um já assumiu a sua tarefa, e que essa tarefa, por maior que seja, nós estamos imbuídas em colocar em prática, então se mais uma ou outra tarefa que nós nos juntemos a todos e aí possamos realizar. Ao nosso querido Ricardo, que possa então estar sempre com esse sorriso e com esse semblante maravilhoso para dar a calma necessária para se trazer isso. E a nossa querida irmã Wilma, que é esta lutadora e batalhadora, a ela, quem sabe um dia vai ter mais toda a calma necessária para entender o que tecnologia possa se fazer. Então, André, fica esta oportunidade de trazermos então a todos, e a você que está nos ouvindo e vendo, e a você que está participando, nós gostaríamos de lembrar um ponto importante. Dois seres maravilhosos fizeram da comunicação, quando ela não existia em tecnologia, algo maior. Um foi o próprio Mestre, quando do monte, falando para tantas pessoas, falando, dizendo e colocando nos corações, não precisou de um microfone como esse, não precisou de alto-falantes e não precisou da internet. E o outro que fez muitos anos depois, mas também apareceu para tantas casas e tantos lares, Eurípides Barçanufo. Então, esses dois seres, na comunicação, merecem então este nosso carinho e lembrança no dia de hoje, para que nós não paremos aqui, mas que façamos agora com a tecnologia e aí com ela e através dela possamos então influenciar outras pessoas, não induzindo, mas principalmente trabalhando e compreendendo e se fazendo compreender naquilo que nós já fazemos no dia a dia. Acreditar é preciso, orar muito mais, vigiar-se bem mais, e tudo isso vai ser incluído naquilo que nós já imaginamos para tudo que nós queremos. Outro lado importante aqui que nós estamos vendo no Evangelho de hoje e que se pode é, quando se atira pedras, quando se diz estar pronto para tirar pedra no outro, é bom saber que a dor que pode causar àquele que vamos atingir pode ser a mesma dor que vamos sentir mais tarde. Ora, como explicar isto? Se eu atiro uma pedra e atiro despreocupadamente, sem saber aonde vou atingir, eu estou sendo irresponsável por completo. Se eu atiro a pedra sabendo exatamente onde vou acertar, e aí sim eu já começo a assumir a mesma dor. Então nós vamos lá. Quando foi atirado irresponsavelmente ou aleatoriamente, então eu tenho culpa? Tem sim. Você sabe que ia praticar
um mal em alguém, atingindo alguém ou alguma coisa. Mas se você arrepende-se deste ato e antes de tudo, mais ainda, não o faz, então você já começou a entender as belas palavras. Não atira, porque pecado já produzirá. Não vais atirar também porque não sabeis tu que já houvera pecado? Então por que atiras? É o julgar. Vamos entendendo esses pontos e aí nós vamos saber de que a nossa pedra ficará onde está, servirá para algo, aí servirá para outro lado, que é o da construção. Aproveito a pedra que eu atiraria e coloco então para começar um novo alicerce, o alicerce da construção. Então, assim vai se fazer melhor, assim eu vou poder construir. Não disse Jesus que poderia construir um novo templo em 3 dias? Mas é exatamente isso. Todas as boas ações se fazem presente e numa construção rápida, desde que queiramos e aceitemos. Toda destruição se faz muito mais rapidamente, porque produzirá um mal bem maior, há um tempo também maior. Então, isto da construção pode ser feita assim. Nós deixamos de atirar as pedras e aproveitamos para construir. Deixamos de atirar no outro para fazer com que o outro venha logo depois e nos ajude no término da construção. Então, isto tudo pode se fazer presente diante daquilo que nós estamos trabalhando o Evangelho. A todos que estão nos ouvindo e vendo, queremos também colocar algo mais importante ainda. Estamos nos preparando para novos tempos. E não se tem novos tempos se antes não se apercebeu do que se conduziu ou se construiu no presente. Não dá para se fazer novos tempos, mas o mundo de regeneração já se aproxima. Mas é interessante como é que Jesus pode dar este mundo construído se nós que estamos aqui para ajudá-lo a fazer, não estamos fazendo. Então vamos construir isto e pensar. Lembra-se das pedras que não foram atiradas? Então estas pedras já servem para o nosso alicerce. Façamos destas pedras, então, o alicerce para a construção, neste presente, do mundo por vir. Nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quando nos fala de porvir, fala de uma força, de uma energia tamanha, que nos convence em todas as vezes, o irmão nos convence de que é preciso sim trabalhar o hoje na construção do porvir. Não se tem um porvir sensato, duradouro, se antes não foi feito no hoje, no presente, esta construção. De volta então às pedras. Não atiremos as pedras, mas deixemos que o construtor possa utilizá-las todas no nosso alicerce. Bem, como nosso querido irmão Rui brilhantemente falou, né, quando o Mestre Jesus, aqui tem uma frase célebre dele, quando ele saiu em defesa daquela pobre mulher, né, que ia ser apedrejada, quando ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, isso voltou aquelas pessoas naquele momento para um ato de reflexão. Então, as pessoas entendendo que elas também são fracas, porque interiormente todos nós sabemos que somos seres imperfeitos. Então aquela frase realmente foi para que essas pessoas tivessem essa consciência de que o não julgar, antes de tudo, é o compreender, né? Você tentar compreender o outro, o porquê daquilo que está acontecendo. Quando você se põe nessa postura, esse não julgar, ele já vai deixando de ser uma tônica na sua vida. Quando você sempre se coloca na postura do primeiro tentar compreender,
analisar, né, fazer uma autorreflexão, então esse não julgar ele vai diminuindo bastante. Agora, claro, somos seres imperfeitos, ainda em processo de construção, então existem alguns momentos em que nós vamos acabar nos pegando um julgamento, né? Vamos dizer assim, que ainda faz parte da nossa natureza, mas como o nosso querido irmão falou, o importante é o presente, é o hoje, é o construir, né? Trabalhar no hoje para que o porvir ele possa surgir, possa vir a ser um porvir, um futuro promissor. Então, é sempre ter essa consciência, né, de tentarmos eliminar o máximo possível das nossas vidas, do nosso dia a dia. E esse exercício da compreensão, que é o ato de não julgar, né, deve ser exercitado dia a dia, na família, no trabalho, no convívio social, enfim, em todos os nossos momentos. Então, a leitura que eu fiz, o entendimento que eu fiz do capítulo hoje foi esse. Eu passo agora para a nossa irmã Joanise, se ela quiser fazer alguma consideração. O evangelho de hoje é muito solícito quando fala dessa questão do julgar, né? Porque às vezes é muito fácil a gente acusar, né? Mostrar o algueiro que está no olho do outro e não ver a trave que está no nosso, né? E uma coisa importante é que não é com o julgamento que a gente vai construir, né? É justamente com o contrário do julgamento, com a aceitação, não a aceitação passiva, né? Mas a aceitação refletida do momento, do ato, né? E com o amor, né? Quando a gente consegue fazer com que a pessoa enxergue, né? E não seja apontada e julgada, né? Que ela se perceba e que a gente se perceba também. Que muitas vezes a gente fica nos julgando nós mesmos, se culpando, né? E não dá o passo à frente, né? E às vezes procurando ainda o culpado, né? E o importante é a gente dar o passo à frente, é a gente se colocar na posição de construir, né? E não de estar só apontando o erro, né? Onde que está o erro, quem foi que errou, né? Para a gente procurar o culpado, né? Mas o importante é a gente se colocar na posição de ajudar, de construir, né? E principalmente de olhar as atitudes do outro, que aos nossos olhos às vezes não é muito boa, mas com amor, né? O amor acima de tudo, né? Como fez Jesus. É isso. Muita coisa já foi colocada aqui, mas parece que a palavra do dia seria construção, né? Achei muito interessante essa comparação da questão da construção, quer dizer, a pedra que não foi atirada, ela serve para alguma coisa, para construção. E aí eu pego um pouco do que o André também falou, no sentido de uma construção em dois sentidos. A construção íntima, dentro de si mesmo, quer dizer, da reforma íntima, da renovação interior, e da construção no grupo. Porque quando a gente também constrói no grupo, ou seja, a gente aprende a conviver, aprende a lidar com o diferente, eu acho que o grande macete, assim, a grande vitória é a gente aprender a viver em grupo e conviver com o diferente. Todos nós temos histórias, né, pregressas, tanto desta encarnação quanto de outras, e que é uma riqueza maravilhosa. Então, conviver é justamente esse aprendizado mútuo que faz com que cada um contribua com sua parte e vai construindo cada vez mais, né? Construindo uma reconstrução. Me fez lembrar agora, se não me engano, acho que é Piaget que fala que quando a gente aprende, a gente está sempre uma espiral, né? A gente dá uma volta, passa por um ponto semelhante, mas num outro patamar, e cada vez mais vai subindo até o infinito. Então, essa construção me fez lembrar isso agora. É a construção de estar reconstruindo em cima de algo novo. E cada vez mais evoluindo. Então, a experiência do grupo é fundamental. Porque faz com que a gente vá refletindo, vá refazendo nossas próprias ideias e acrescentando o que cada um tem para a nossa experiência própria.
E também, eu acho muito interessante, achei muito interessante essa comparação da construção. Aí eu pego justamente o sentido interior e do grupo, né? Essa dinâmica da vivência em comum. E também o que Janice falou, no sentido de que é uma, você disse até assim, é uma aceitação refletida. A gente vê o erro do outro, não é que a gente não possa não ver o erro, a gente pode ver o erro sim, mas cabe a nós identificar aquele erro para que não façamos assim, mas que também não possamos denegrir a imagem do nosso companheiro que está errando. Se nós somos tutores, pais, professores, que temos uma responsabilidade, né, de dizer para aquela pessoa que ela está errada, que possamos fazer isso, mas de forma adequada, no momento certo. A gente não pode passar a mão na cabeça de quem errou, se cabe a nós ensinarmos para aquela pessoa qual é o caminho certo. Mas depende da nossa condição moral. Até nesse trecho mais para frente, antes um pouquinho, fala sobre isso. Você tem que ter autoridade moral para poder fazer isso, né? E também assim, com amor. Você tem que ter amor, você tem que ter compreensão. Muitas vezes, quando ele fala aqui da mulher adúltera, né, que é o tema do capítulo de hoje, quando você imagina que alguém errou, e se você estivesse naquela mesma situação, será que você não faria do mesmo jeito ou até pior? Né? Então, às vezes, a gente diz, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e você não imagina que futuramente você pode estar passando pela mesma situação. E você diz, meu Deus, eu não imaginava nunca que eu estivesse passando uma situação como aquela. E quem sabe você até estivesse numa situação até assim de desequilíbrio emocional, né? Aquela pessoa que errou ali, como a gente não deve julgar, porque também assim, aquela pessoa que errou, que nós estamos acusando do erro, ela muitas vezes ela está num momento difícil na vida. Ela está passando problemas emocionais, familiares, pessoais. Então, cabe a nós termos o devido discernimento, compreensão, compaixão, eu diria até, para, em vendo o erro, não negá-lo, e sim orientar a pessoa acerca daquilo. Agora, se a gente orienta e a pessoa não quer seguir o rumo, aí cabe a ela, né, se ela tiver já maturidade suficiente, cabe a ela assumir sua responsabilidade. Mas enquanto nós estamos ali como orientadores, devemos se orientar, né? E Jesus mesmo, como você terminou a sua fala, Jesus foi o maior exemplo. Ele ensinou o amor pelo exemplo, né? Então, assim, se a gente quer que alguém não erre, vamos nós dar o nosso exemplo de amor, de correção, de dignidade. Quando a gente, às vezes, na nossa família, todos nós temos problemas familiares, porque estamos aqui para resgatar, né, essas dificuldades do passado, de outras vidas. Nós que somos espíritos, nós sabemos que reencarnamos no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, quando a gente imagina que alguém está errando, em vez de às vezes a gente acusar, né, ou denegrir mais a pessoa, até constranger a pessoa, vamos dar o nosso exemplo. Às vezes até ficar calado é melhor do que acusar. Se você não quer que aquela pessoa não faça aquilo, dê o seu exemplo. E aí um dia a pessoa vai se tocar, dizer, não, aquela pessoa, fulano, né, meu amigo, meu familiar, meu parente, meu companheiro, enfim, ele age daquela forma. Eu acho que eu não estou sendo, né, condizente com o princípio ético, cristão, né, do convívio em fraternidade. Então vamos ser fraternos no sentido de buscar o entendimento, a compreensão e o discernimento. Mas, acima de tudo, amor, perdão, né, uma outra palavra que eu queria acrescentar, perdão e a caridade. Porque a caridade também é você saber perdoar e você saber compreender. Eu acho que é basicamente isso, né? É porque se a gente fosse falar são tantas coisas, mas resumindo, né, é mais ou menos isso aí. Wilma? Eu ouvindo cada um falar, eu acrescentaria uma palavra, respeito. Eu sempre coloco essa palavra, o não julgar é quando você respeita o outro. O amar é quando você respeita. Então, o respeito para mim é uma pedra fundamental. Está em tudo. Então, basicamente isso. Eu queria só voltar aqui um pouquinho e o nosso querido irmão Herman nos coloca aqui através de Altivo, né, do irmão Altivo,
O homem que descobriu na ciência, na tecnologia, um valioso instrumento de progresso, não conseguiu descobrir em si mesmo valores maiores que o façam feliz e que tornem os outros felizes também. Isso porque ainda não entendeu que será no apoio do amor e da caridade, que a Luz estava falando agora há pouco, preconizados pela doutrina espírita, que ele impulsionará o seu próprio espírito na direção do mais alto e do mais elevado. Hermann também faz aqui: o homem que conserva a paz no seu coração, que sabe caminhar na direção do bem, que estimula a própria natureza pessoal a vencer sempre, que faz com que haja constante esforço em torno da caridade, este homem é aquele que diariamente se transforma, se corrige e faz um homem de bem. Dr. Hermann. Então, eu achei interessante, e como eu sei que não há acasos na nossa doutrina, então eu já vim unido, Hermann, já trazendo essas informações todas que se encaixam muito bem dentro daquilo que nós estamos falando e daquilo que nós estamos pleiteando, que é o se construir. Então, o construir, quando nós falamos aqui, tem tudo aquilo que todos nós já tentamos acrescentar. E este acrescento, ou estas palavras, são sempre palavras advindas daquilo que nós já conhecemos, a organização espiritual. Nós só somos instrumentos, e instrumentos às vezes que, por não querermos aceitar tal posição, às vezes interferimos e interferimos mal. Por isso, o respeito é muito importante para tudo. Eu queria dar boa tarde a todos e aos nossos amigos que nos assistem. Qual o próximo? O próximo. O domingo de junho, né? Agradecer ao nosso amigo Rui, a Ana, a todos os irmãos que participaram do Evangelho. Pedir desculpa por não ter, logo no início, não ter sido prometido, né? Porque todos os telefonemas com certeza é isso, né? Mas Mas agradecendo a Deus, né, a oportunidade que nos foi dada de nos reunir em nome dele, em nome de Jesus, para transmitirmos o Evangelho no lar, esse alimento tão importante para todos nós, né, para todas as pessoas. Nós sabemos que quando se faz o Evangelho no lar, não é só naquele lar que é beneficiado, mas são muitos lares. E eu tenho certeza disso, que muitos lares estão sendo beneficiados nesse momento. Gostaria também de interceder a Jesus que aqueles lares que nem sabem que nós existimos, que daqui também pudesse sair ajuda para esses lares. Ajuda também para aqueles irmãos que não têm lar, que moram na rua, né, especialmente na nossa cidade, já que o Evangelho diz que a caridade começa dentro de casa, né? Então, que o nosso Evangelho da tarde de hoje também possa levar alívio, ajuda aos nossos irmãos que não têm lar, que o seu lar é na rua. Então, a nossa intercessão por eles, a nossa intercessão também, Jesus, por aqueles que se encontram hospitalizados, nos hospitais no mundo inteiro, mas em especial os nossos, o Alfredo Gugel, Gisela Trigueira, o Inofo Lopes, Maria Alice Fernanda, João Machado, Casa de Saúde Natal, Casa de Saúde Santa Maria, recebendo ao querido amigo e irmão, Dr. Inácio Ferreira, e sua legião de companheiros, que eles possam aliviar, em especial, esses irmãos que se encontram nos hospitais psiquiátricos, a nossa intercessão a esse querido e amado irmão. Agradecer a Deus mais uma vez, Senhor, pelo dia de hoje, e que possamos refletir sobre esse construir. Eu vou me comprometer a estudar muito hoje o Evangelho que nos foi dado a ler,
e refletir sobre essa construção. Graças a Deus, aí eu passo para o nosso irmão Rui fazer a prece de encerramento. Nós gostaríamos de pedir à espiritualidade maior que pudesse nos acompanhar, intuindo-nos. Pequenos somos, imperfeitos somos, para saber que cada um de nós tem a responsabilidade maior de saber e poder construir. Pai de infinita bondade e justiça, misericórdia é teu nome. Mestre, amigo e irmão, Jesus, ó Rabi, escuta as nossas preces, toma em teus braços nossas dores, nossas angústias, nossas imperfeições. Estamos trabalhando, tentando então vê-lo como modelo maior, para que possamos, quiçá um dia, obedientes, alcançar então aquilo que almejas para cada um de nós. Por isso, em saber-se assim, instrumentos, deixa então que as falanges amigas possam se utilizar e intuir a cada um de nós no caminho reto, no progresso espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que esta nossa rogativa possa então chegar ao Pai Celestial, dizendo: muito obrigado por esta oportunidade ímpar de estarmos bebendo e nos alimentando neste grande banquete espiritual. Que assim seja e assim será.